A graça e a paz de Jesus, igreja. Muito bom nós estarmos aqui. Hoje que é o nosso último culto do ano de 2023. E durante todo esse ano nós experimentamos a graça do Senhor sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. O Senhor tem sido gracioso e nós louvamos o Senhor por mais esse ano. Muito bom ter todos vocês aqui para cultuarmos o Senhor juntos. E eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Provérbios, capítulo 3, Provérbios, capítulo 3. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prosperidade, bênção, abundância. Hoje chegou o seu dia, Sherlon. Depois de todos esses anos, você nunca vai pregar sobre prosperidade, chegou o momento. Então, convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo. Provérbios, capítulo 3, nós lemos a partir do versículo 1. Eu creio que ainda tem gente, ainda escuto, como diz, o farfalhar das páginas da Bíblia. Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós lemos até o versículo 12. E diz assim a palavra de Deus: Meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Palavra de Deus. Senhor, nós te adoramos e nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de abrir a sua palavra. Agora clamamos a ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da exposição da sua palavra. Que o Senhor venha mesmo confrontar, encorajar, consolar. Que o Senhor venha mesmo, através da sua palavra, transformar as nossas vidas. Que a exposição do texto sagrado, ó Pai, venha trazer grande glória para o teu nome. Venha exaltar Cristo. Venha abençoar e alimentar o teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final do ano, e essa é uma época em que nós mandamos mensagens de final de ano para os nossos irmãos, para as nossas pessoas que nós amamos, nossos queridos. E geralmente as mensagens que nós mandamos é quase sempre a mesma, todo ano. Um feliz ano novo, um próspero novo, um ano novo cheio das bênçãos do Senhor, um ano novo cheio de prosperidade, de paz, de saúde. E todos esses outros votos que nós vamos desejando uns para os outros, que vira quase que rotineiro, e são todos iguais, todo ano. E quando eu olho para a palavra de Deus, e eu olho para esse texto de Provérbios, todos esses votos de final de ano nós encontramos aqui, no livro de Provérbios. Então é por isso que eu disse que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prosperidade. Prosperidade. E se você olhar essas promessas, ou o resultado de um princípio, porque isso é o resultado de um princípio na vida do crente, nas nossas vidas, você vê aí no versículo 2, o que ele nos dá, qual é a promessa que nós temos.
de uma promessa de uma vida longa, próspera e em paz. O versículo 4 nos promete bênçãos de Deus e boa reputação. O versículo 6 vai nos prometer direção de Deus em tudo que nós fizermos. O versículo 8, saúde e vigor. O versículo 10, fartura e abundância. Então nós poderíamos escrever todos estes votos num cartão de final de ano, num cartão de Natal, de Ano Novo, e escrever embaixo Provérbios capítulo 1 ao 10. Porque o versículo 11 e 12, ele fala sobre a disciplina do Senhor. E nós vamos ver como ele se conecta com todo o resto. Então aqui nós temos o que eu chamei aí de uma fórmula, entre aspas, para um ano novo, para um 2024, abençoado, de paz, prosperidade, e tudo aquilo que nós desejamos uns para os outros. Mas esse texto aqui, ele vai nos dar também 6 princípios que nós precisamos adotar nas nossas vidas. Essa é a época do ano também que nós fazemos as nossas metas para 2024, que geralmente não passa da metade do mês de janeiro. Mas vamos lá. Então eu vou te dar 6 metas para você alcançar esse ano na sua vida espiritual com o Senhor. 6 princípios, se você quer ter essa vida abençoada, próspera, que a palavra de Deus nos promete. Mas eu tenho que te lembrar uma coisa, que prosperidade, que bênção, na palavra de Deus, nas nossas vidas, na vida do crente, nem sempre é aquilo que nós associamos com prosperidade e bênção. Porque a nossa cabeça, e hoje nós vivemos nessa época, nós temos que qualificar bênção, prosperidade. Quando a Bíblia nos fala, ficarão plenamente cheios os seus barris de vinho, os seus celeiros, a gente já pensa em riqueza, em abundância que não acaba mais. Mas eu tenho que lembrar você que esse ano, a sua geladeira esteve cheia o ano inteiro. Não te faltou nada. Você teve roupas, você teve um lugar quente para se esquentar agora no inverno, um lugar seco para se esconder da chuva e do frio. E Deus tem guardado você. A sua família tem saúde. A sua família está junto de você. A Bíblia nos chama os nossos filhos de herança do Senhor. Então nós somos riquíssimos. Riquíssimos. E como a Bíblia nos exorta continuamente, nós somos chamados a olhar para aquilo que não se vê, porque o que se vê é passageiro. Eu costumo dizer que nós gostamos tanto de bênção, no sentido financeiro, no sentido material, que quando nós lemos a Bíblia, em qualquer lugar que fala de bênção, que fala de prosperidade, que fala de ruas de ouro e mar de cristal, por exemplo, nós já associamos essas coisas a dinheiro. Porque nós queremos transferir para o reino de Deus o valor das coisas desse mundo. O senso de valor do mundo nós queremos colocar nas coisas de Deus. E é esse nosso grande problema para entender prosperidade na Bíblia. Por exemplo, quando a gente vai para Apocalipse, que a gente vê lá em Apocalipse, e vê que as ruas são feitas de ouro. Eu já disse isso, eu repito. Por que rua no céu é feita de ouro? Porque ouro não tem valor no céu, porque no céu só tem uma coisa que tem valor, é Cristo. É Cristo. E o exemplo que eu costumo dar é, se você for lá fora, pega um pedacinho do asfalto do parking lot da igreja, volta aqui dentro com esse pedacinho de parking lot que você tem na mão e tenta vender aqui na igreja. O mínimo que as pessoas vão pensar de você é que você ficou doido. É o mínimo. Quem vai comprar um pedaço de asfalto de você? Por que ninguém vai comprar um pedaço de asfalto de você? Porque ele não vale nada. É isso que a Bíblia está dizendo para nós sobre esse transferir de valores do nosso mundo, da nossa realidade, para o reino de Deus. Rua é de ouro no céu porque não vale nada. Porque o nosso senso de valor não são os nossos bens, prosperidade para nós, bênção para nós, não são essas coisas que nós temos. Bênção para nós, prosperidade para nós, é ter Cristo.
Ele é a nossa prosperidade, Ele é a nossa bênção. Ele é tudo que nós temos, Ele é tudo que nós precisamos. Mas então eu queria falar com vocês hoje, dividir 6 princípios para ter este ano próspero. Ano próspero com Jesus. Um ano cheio de Jesus, um ano cheio da bênção de Deus, um ano cheio do Espírito Santo, um ano de ser guiado pelo Espírito de Deus. 6 princípios que nós encontramos nesse texto. Nós vamos precisar de 6 coisas. Nós vamos precisar nos lembrar. Nós vamos precisar ser amorosos e fiéis. Nós vamos precisar confiar. Nós vamos precisar de humildade. Nós vamos precisar de adoração. Em último lugar, nós vamos precisar de submissão. E por que 2 em 2? Porque a cada 2 versículos nós temos uma unidade nesse texto de Provérbios. O versículo 1 e 2 formam uma unidade. Ele vai nos dizer o que não fazer, o que fazer e o resultado desse princípio. O resultado dessa obediência. Todas essas unidades, versículo 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10, 11 e 12. Você pode dividir esse texto em 6 partes, em 6 pequenas unidades. E lá você vai ter o que você não faz, o que você deve fazer e qual é o resultado da sua obediência. São 6 princípios. E essas unidades vão nos dar 6 princípios que são essas coisas. Nos lembrar, amor e fidelidade, confiança, humildade, adoração e submissão. E são essas as palavras que eu quero meditar com vocês hoje. Se você tiver com sua Bíblia aberta, você já está acostumado. Aqueles que não estão acostumados, não feche sua Bíblia, você vai precisar dela. Versículo 1 e 2 diz que: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Já logo de começo a gente acha as palavrinhas que a gente gosta tanto: prosperidade e paz. Um próspero ano novo e paz. São talvez as 2 palavras mais ditas nessa época do ano: prosperidade e paz. Prosperidade e paz. Então nós já encontramos logo nessa primeira parte, no versículo 2, ele nos diz o que não fazer. Ele começa dizendo o que nós não devemos fazer. Ele diz que nós não devemos nos esquecer de uma coisa: da lei de Deus, da palavra de Deus. Nós não devemos nos esquecer da palavra de Deus. Mas então, eu não devo me esquecer. O que eu tenho que fazer? Guarde-a no coração. Não esqueça da palavra. Não esqueça aquilo que você conhece da palavra. Você deve guardar a palavra no seu coração. E aí ele nos dá o resultado, que é prosperidade e paz. É interessante que essa palavra em hebraico é a tão conhecida palavra shalom, que muitas vezes nós escutamos de pessoas, nós nem sabemos o que significa direito. Porque essas 2 palavras, aqui traduzido como 2 palavras, o texto original em hebraico não usa 2 palavras aqui, ele usa apenas uma palavra, que é shalom. Contudo, o significado de shalom é muito difícil de se traduzir, porque shalom é paz e prosperidade em todas as áreas das nossas vidas, em tudo o que nós fazemos e para todas as pessoas. Então é um tempo de paz e prosperidade que o céu vai nos dar. Aí a gente já começa a entender que isso aqui está apontando para uma outra realidade que nós nunca vamos viver aqui. O shalom de Deus, o tempo em que nós estaremos com o Senhor para sempre. Então, ele fala: guarde no seu coração a minha palavra, e vai vir sobre a sua vida esse tempo de shalom. Mas é interessante que ele usa 2 elementos aqui: a cabeça e o coração. Por que ele usa a cabeça? Não esquecer está ligado com a cabeça. Por que ele usa a cabeça e o coração? Porque a cabeça, o entender, está ligado ao ouvir e ao ver, ou ao ler. Isso vai entrar na nossa vida e vai virar o quê? Entendimento. Uma vez que isso vira conhecimento, entendimento, e você continua se mantendo ali, isso vai descer para o seu coração, isso vai virar prática de vida.
Em outras palavras, o que o autor do texto está querendo nos ensinar, o que o Senhor está querendo nos ensinar através dessa palavra, é que a palavra de Deus deve ser lida, meditada, e ela deve mesmo ser ponderada ao ponto de não apenas entrar intelectualmente na nossa vida, mas de entrar no nosso coração e transformar a nossa vida. E transformar como nós vivemos a nossa vida. Versículo 3, agora ele nos diz que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Então aqui, ele diz o que nós não devemos fazer, mas de uma maneira positiva, porque ele fala assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Então, nunca deixe, em outras palavras, se eu pudesse mudar essa frase, refazer essa frase, reescrever a frase, nunca deixe de ser amoroso, leal ou fiel. Nunca deixe. Então, a segunda palavra, o segundo princípio que nós precisamos seguir para um novo ano, próspero, feliz, em paz, é andarmos em amor, em fidelidade e lealdade. E por que nós precisamos andar assim? E qual é o convite de Deus aqui para nós? E é interessante que outra palavra muito importante em hebraico aparece aqui, que é essa palavra para amor. A palavra traduzida aqui para amor, em hebraico, é hesed, que é a palavra que traduz o amor de aliança de Deus. Não é qualquer amor. É o amor de Deus que é inquebrável. É o amor de Deus que é o amor de aliança, que nos acompanha todos os dias, até a consumação dos séculos. É o amor de Deus que é colocado nas nossas vidas através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em outras palavras, o que esse texto está te convidando a fazer é amar como Deus ama. É isso aqui que ele está nos chamando a fazer. E aí ele vai falar dos resultados. Qual é o resultado? E você terá o favor ou a bênção de Deus, e o favor ou a bênção dos homens, e uma boa reputação. E aí ele vai usar dois elementos nesse aqui, o pescoço e o coração mais uma vez. Por que o pescoço? Porque se você está aí, e aqui algumas pessoas, eu posso ver que algumas pessoas têm, algumas pessoas não têm. Nós geralmente carregamos alguma coisa no pescoço como um enfeite. Alguma coisa, geralmente as mulheres usam mais do que os homens. Alguma coisa para embelezar. Então, o que o texto está nos ensinando aqui, o que Deus quer que nós façamos aqui é o seguinte, é usar o amor e a lealdade como se fosse um enfeite que embeleza a nossa vida. Não apenas isso, mas que isso que nós usamos no nosso pescoço, todos podem ver, porque se você usa alguma coisa no seu pescoço, todos podem ver aquilo no seu pescoço. Então, o chamado para nós é viver em amor e lealdade, de tal forma que todos possam ver na nossa vida amor e lealdade. Nós vivemos de tal maneira que não é uma coisa que eu vivo em amor e lealdade só para com os meus. É alguma coisa que eu coloquei no pescoço, que eu vivo com isso, e todos podem ver, eu sou amoroso e fiel, eu sou amoroso e leal. Esse é o nosso convite. E por que escrever nas tábuas do coração? Mais uma vez, porque o texto não está falando apenas de práticas vazias, ou de obediência cega, que não parte de um coração obediente. Porque os fariseus, eles obedeciam à lei, mas eles perderam o maior de todos os aspectos da lei, que é a questão do coração. E desde o Antigo Testamento, Deus já nos aponta para o quê? Para a obediência que nasce de um coração transformado. Porque se nós obedecemos a palavra de Deus, sem apenas por obedecer, e sem isso vir do nosso interior, e sem isso nascer do nosso coração, é farisaísmo. Nós só obedecemos por religiosidade, para parecer que nós somos diferentes, que nós somos santos. E era isso que Jesus condenava a todo momento. Por fora é bonito, mas o chamado desde o Antigo Testamento, isso nunca mudou. O chamado é para obedecer a Deus de dentro para fora.
A palavra de Deus, ela sendo internalizada em nós, ela vai mudar e transformar o nosso coração. Isso vai se tornar prática de vida. Escreva na tábua do seu coração o amor e a fidelidade. E aí ele vai dar a promessa aqui, e você terá o favor de Deus e dos homens, e uma boa reputação. E esse negócio da boa reputação, eu falo assim, mas como que funciona esse negócio de boa reputação? E por que tem que ser pendurado no pescoço para todo mundo ver? Porque é impossível nós sermos leais e fiéis no particular. Fidelidade e lealdade tem muito mais a ver quando você está sozinho ou quando você está longe da pessoa. Vou dar um exemplo. Ser fiel e leal às pessoas é ser fiel e leal às pessoas quando ninguém está vendo ou quando você não está com a pessoa perto de você. Porque muitas e muitas pessoas te abraçam, estou com você. Não, e te elogiam e falam coisas bonitas para você, mas quando se viram e quando vão para outro lugar, e quando estão longe de você, começam a falar mal de você. E é isso que o texto está condenando, porque você não está sendo fiel, você não está sendo leal, você não está sendo íntegro. Porque a integridade, quando você é íntegro, o ser íntegro é ser quem você é andar em lealdade, amor e justiça. Ser isso, até mesmo quando você está sozinho. Porque você é o que você é quando você está sozinho. É por isso que se você quer conhecer um homem, uma mulher, você pergunta para quem? Para o marido, para a esposa, para os filhos. Quer conhecer quem é o Rodrigo? Pergunta para a minha família. Quem é o Rodrigo? É muito simples e muito fácil chegar num domingo à noite aqui, colocar uma cara de crente, colocar uma roupinha bonitinha, um terno e falar que eu sou pastor. Agora, sou eu pastor da minha própria casa? Porque é isso que vai falar se eu sou leal e íntegro diante do Senhor e da igreja. Então, integridade tem a ver com quem você é quando não tem ninguém te olhando. Ser leal e fiel é ser leal e fiel quando essa pessoa, ou quando essas pessoas, porque nós não fomos chamados para ser leais e fiéis com um ou com outro, nós fomos chamados para ser leais e fiéis, amorosos como Deus o é. Na frente e nas costas. Nós continuamos sendo amorosos e fiéis. A terceira coisa que o texto vai nos ensinar, terceiro princípio, é a confiança. No versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, o que ele nos mostra aqui, o que nós não devemos fazer, o que nós não devemos fazer? Nós não devemos confiar em nós mesmos. Nós não devemos confiar na nossa própria inteligência. Nós não devemos confiar na nossa própria habilidade, em quem nós somos. Não confie em você mesmo, mas confia no Senhor. Por um lado, eu não devo confiar em mim, é o que eu não faço. O que eu faço? Eu confio no Senhor. E aí o resultado disso, Deus vai te direcionar no caminho certo. Esse é um dos versículos que eu mais amo em toda a Escritura. Porque esse versículo é um dos versículos que me acompanha desde a minha conversão. Desde a primeira vez que eu li a Bíblia, com 18 anos de idade, eu nunca mais esqueci esse versículo. Nunca mais esqueci esse versículo. E ele me ensina a confiar no Senhor e não em mim. O que é reconhecer agora o Senhor em todos os meus caminhos? Como que eu sei que eu estou reconhecendo o Senhor em todos os meus caminhos? Do que Salomão está dizendo aqui? O que ele está nos mostrando aqui? O que é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos? É você entender que em você, não tem nada. Que tudo na sua vida é graça de Deus. Nunca foi a força do seu braço. Nunca foi a sua inteligência. Nunca foi as suas habilidades. Tudo vem do Senhor. E aí, quando nós reconhecemos o Senhor nas nossas vidas, é nós entendermos que nós precisamos de duas coisas.
E se você está aqui há algum tempo, você já conhece a minha ênfase nessas duas coisas. Se você quer reconhecer o Senhor nos seus caminhos, o que é reconhecer o Senhor nos seus caminhos? Essas duas coisas aqui, oração e Bíblia. Oração e Bíblia. A sua perna da direita e a sua perna da esquerda. Oração e Bíblia. Sem essas duas coisas, você não consegue andar na presença do Senhor. Sem essas duas coisas, você não consegue caminhar nos caminhos do Senhor e confiar no Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus vai me instruir da vontade de Deus, daquilo que é reto, daquilo que é certo, daquilo que Deus ordena e espera de mim. Agora, eu não consigo viver o que a palavra de Deus me ordena a viver. Eu só vivo ela pela graça. Então nós precisamos da oração. Então eu costumo dizer que vida de Bíblia e de oração não são para os fortes. São para aqueles que reconhecem que são fracos, miseráveis e que não podem. E assim eu demonstro confiança no Senhor. Porque a minha confiança não está em mim. Uma vez que eu deixo de ler a palavra de Deus, uma vez que eu deixo de orar, a mensagem que eu mando para Deus é essa. A mensagem que eu vivo, querendo eu ou não, é esta. Eu não preciso da sua direção. A minha confiança não está em você, a minha confiança está em mim. Eu consigo viver essa vida sozinho. Eu consigo fazer o que eu preciso fazer sozinho. Essa é a mensagem que nós mandamos quando nós não lemos, quando nós não meditamos, quando nós não estudamos a palavra de Deus. Mas essa é a mensagem que nós mandamos quando nós não nos dobramos diante do Senhor para buscá-lo em oração. Deixar de orar é uma arrogância de um tamanho que não tem descrição. Você deixar de orar, você deixar de buscar o Senhor na palavra dEle, é de uma arrogância. E é por isso que é pecado. Porque você está assumindo para você está assumindo que você pode alguma coisa. Que na sua vida existe alguma coisa que não é dádiva, que não é graça de Deus. Nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus e da oração. É por isso que essa é a minha ênfase no meu ministério, sempre foi, sempre vai ser. Oração em Bíblia, nós precisamos. Eu não leio muito a Bíblia, nossa, você lê tanto, você estuda tanto. Eu não leio porque eu sou bom, porque eu tenho alguma coisa em mim, porque eu sou mais inteligente, porque eu tenho alguma coisa dentro de mim. Eu leio porque eu sei o quão desesperado e miserável eu sou. Eu busco porque eu sei que eu não sei nada, eu não sei como viver essa vida, eu sei que a minha confiança não está em mim. Se eu não tiver a direção do Senhor, eu não posso viver. Então eu estudo a palavra de Deus por desespero. É por desespero. Senhor, se o Senhor não me mostrar como eu devo viver, eu não consigo viver. Eu oro. Nossa, você é tão espiritual, você vem orar, está toda semana, e você busca, e você ora, e você gasta inúmeras horas de oração. Isso não é demonstração da minha força, é demonstração da minha fraqueza. Porque eu entendo quem eu sou, e sem oração quem eu sou. Nós precisamos da oração. Nós precisamos da palavra de Deus. Isso é reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. É reconhecer que o Senhor não é a minha inteligência. Não está em mim. Se o Senhor não me der a sua palavra, se o Senhor não me liderar através da oração, eu não consigo. Agora isso vai no quarto princípio, vai nos levar à humildade. Versículo 7 diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então, o que não fazer? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Que é basicamente tudo o que eu acabei de falar no versículo anterior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque nós temos essa tendência de achar que nós sabemos alguma coisa. A Bíblia fala para a gente, você não sabe nada. Você não sabe nada. Não seja sábio aos seus próprios olhos. O que nós temos que fazer? Temer a Deus e evitar o mal. Mas como que eu conheço o mal? Como que eu evito o mal se eu não conheço a lei de Deus? Vou te dar um exemplo. Talvez já dei várias vezes, quero te relembrar desse exemplo. Por muito tempo eu fui
líder de jovens. E é muito legal trabalhar com jovens, principalmente com adolescente. E aí a gente, né, o Dudu está aí, prova disso. Quantas vezes eu perguntei isso? É uma pergunta bem simples. Eu perguntava para eles: quem ama Jesus? Aí todo mundo levantava a mão. Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Ah, vocês amam Jesus, amo Jesus. Quem obedece Jesus? Aí todo mundo levantava, não, eu obedeço Jesus, e etc, etc. Aí eu falei assim, legal. Aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. É o que diz a palavra. Aí a minha terceira pergunta, tá bom, mas todas essas duas batalhas não valem nada, assim a terceira também ser positiva. A pergunta era, quem de vocês já leu a Bíblia toda de capa a capa? E passa a sua vida, e continuamente, lendo, estudando, buscando na palavra, a orientação do Senhor? Quem respondia? Talvez uma pessoa. Quando alguém respondia. Mas qual que é o problema de tudo isso? A pergunta que seguia depois de tudo isso é, como que você tem obedecido a Deus se você não conhece a palavra de Deus? Quem você tem obedecido? Isso vai mostrar o nosso problema. Porque nós dizemos que nós amamos a Deus, nós dizemos que nós obedecemos a Deus, mas nós não conhecemos a palavra de Deus. É impossível amar e obedecer a Deus se nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós somos sábios aos nossos próprios olhos. Nós somos sábios aos nossos próprios olhos. Como que nós vamos temer a Deus e nos desviar do mal se nós não conhecemos a palavra de Deus? É impossível. É impossível. Então, humildade é reconhecer quem você é diante de Deus. A sabedoria não está em nós. É muito fácil nos perdermos no meio da prosperidade, pensando que tudo o que nós temos e alcançamos veio por meio dos nossos esforços, das nossas habilidades e da nossa sabedoria. É muito fácil nós nos perdermos no momento de prosperidade. Sabe por que é muito fácil nós nos perdermos no momento de prosperidade? Porque quando a gente começa a dar certo na vida, e você conhece histórias assim, algumas, aliás. A pessoa chega aqui humilde, e está ali, escuta, é a pessoa que até é amigo, é uma pessoa humilde, quebrantada. De repente, esse cidadão, ele abre ali uma empresinha, e aquilo começa a crescer, aquilo começa a dar certo, e aquilo começa a andar. E ele começa a ganhar dinheiro, e vem a prosperidade, aí ele troca de carro, compra uma casa, e a coisa vai fluindo. E glória a Deus por isso. Mas aí você vai conversar com o cidadão depois de algum tempo, ele já mudou, ele já não é mais aquela mesma pessoa que ele era antes. Não é aquela pessoa aberta, receptiva, que escuta as pessoas. Ele já transformou. Agora ele se acha o dono da razão, tudo que ele fala é a verdade. Não, eu sei que é assim. Não, mas você nunca estudou essa área. Como que você... Não, porque eu sei. Então existe em nós esse perigo da prosperidade. Nós clamamos e clamamos por prosperidade, desejamos prosperidade uns para os outros. Mas com a prosperidade, com a riqueza, com a fartura, começa a nascer e a brotar dentro do nosso coração uma arrogância. Porque nós começamos a nos achar bons. Nós começamos a olhar para nós e pensar que foi a nossa habilidade, que a nossa sabedoria, que a gente é melhor do que os outros. Eu estou aqui em cima da cadeia alimentar porque eu sou melhor do que os outros. As pessoas não são como eu. Nós nos tornamos sábios aos nossos próprios olhos. Sábios aos nossos próprios olhos. Mas aí Deus vai nos dar alguns antídotos para essas coisas. Versículo 9, ele diz, honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui agora ele vai começar a falar daquilo que pesa, a falar de dinheiro. Mas o dinheiro está ligado aqui à adoração, porque esse é o quinto princípio, a adoração. Nós precisamos viver uma vida de adoração ao Senhor. E como nós demonstramos a adoração ao Senhor? Uma dessas facetas está apresentada aqui, nos dízimos e nas ofertas. Então, o que não fazer? Não deixe de dar o seu dízimo e a sua oferta. E o que fazer?
Honre o Senhor com as primícias, com os seus dízimos, de tudo. Aí, o que vem como resultado? A fartura e a abundância. Não, peraí, Rodrigo, então, peraí, você sempre vive falando que a gente não dá para receber, que a gente vem aqui, traz o dízimo, a gente nem vai ganhar nada depois disso, né, Charles? Mas esse texto aqui está falando para a gente que se a gente der, a gente vai receber de volta. Não, esse texto não está falando isso. O que o texto está falando é para você honrar o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Mas quando nós damos ao Senhor, e esse é o coração, o negócio todo aqui desse texto é o coração. Quando nós entregamos, quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, quando nós honramos a Deus com as primícias daquilo que nós recebemos do Senhor, nós reconhecemos tudo o que passou. Nós reconhecemos que a força não está em nós, que a habilidade não está em nós, que o meu trabalho, a minha saúde, tudo que eu tenho é graça e é dádiva do Senhor. Tudo na nossa vida é graça. Quando nós então reconhecemos isso através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, nós não trazemos dízimos e ofertas como barganha, nós trazemos porque Ele já nos deu, Ele já nos abençoou. Aliás, nós só estamos trazendo dízimo porque Ele já sustentou a nossa casa. Então nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. Isso é um ato de adoração, mas é um ato de humildade diante de Deus. Então Deus, você não faz barganha com Ele. Mas uma vez que você tem esse coração, Deus não tem problema nenhum com prosperidade. O problema é que a prosperidade é um perigo muito grande para nós, como nós acabamos de ver, de nos tornar arrogantes, presunçosos, orgulhosos. Mas quando o seu coração está no Senhor, e o dízimo mostra isso, quando nós damos, nós reconhecemos, Senhor, não está em mim, é graça do Senhor. Então os dízimos vão nos dar essas duas coisas, ou vão nos mostrar essas duas coisas. A força e a habilidade não estão em nós. É tudo graça nas nossas vidas. O dízimo é o reconhecimento que tudo que você tem, do momento que você levanta, ao momento que você deita, é graça do Senhor. Tudo que você tem na sua vida é uma dádiva de Deus, imerecida. Você não merece. E nada veio, em segundo lugar, por causa da sua habilidade ou do seu entendimento. E você então demonstra confiança. O dízimo é um ato de mostrar confiança no Senhor. Senhor, é o Senhor. A minha confiança não está em mim. Então, esses versículos, eles vão englobar tudo aquilo que já passou. Porque o dízimo, a entrega do dízimo, a entrega do dinheiro. Nossa, Rodrigo, mas está falando de dinheiro na igreja. Não pode falar de dinheiro na igreja. O texto está falando de dinheiro. Eu não negocio com a palavra de Deus. Porque o que ele está nos ensinando aqui, que o dízimo vai englobar tudo isso, o que nós acabamos de ver. Porque ele vai nos lembrar da palavra de Deus, nós vamos obedecer a palavra de Deus. Nós vamos ser fiéis a Deus. Nós vamos ser humildes. Nós vamos o adorar e nós vamos nos submeter a Ele. O dízimo vai mostrar tudo isso. O dízimo vai mostrar tudo isso. E via de regra, gente, todas essas pessoas que ficam falando contra o dízimo, etc., olha para a vida dela. É uma vida de orgulho, é uma vida de avareza. É o problema de entregar o dízimo. Eu quero arrumar desculpas, porque eu sou tão apegado ao dinheiro, que eu não quero dar o meu dinheiro. Quem tem problema com dízimo, cava um pouquinho, e você vai achar os problemas. O porquê do problema com dízimo? É o problema do amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Em último lugar, no versículo 11 e 12. Salomão nos diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, a última palavra, o último princípio é submissão nesse texto. Nós devemos nos submeter a Deus. O que nós não devemos fazer, nós não devemos desprezar a disciplina do Senhor e nem ficar magoado quando Ele nos corrige.
Então, o que nós devemos fazer é entender, aceitar a disciplina de Deus, entender que a disciplina de Deus é por causa do seu amor por nós, e não do seu ódio por nós. Se você tem filhos, você sabe muito bem que disciplinar um filho dói muito mais na gente do que neles. Disciplinar os nossos filhos dói muito mais em nós do que neles. Mas nós sabemos uma coisa: se nós não disciplinarmos os nossos filhos, eles vão crescer e se tornar tudo aquilo que eles não devem ser. Orgulhosos, arrogantes, mimados. Porque se você tem filho, eu tenho, vocês viram o Gabriel está aí. Gabriel tem quase 2 anos. E o Gabriel estava, alguns dias atrás, ele aprendeu. Eu acho que eles não aprendem, ele já vem de fábrica assim. Né? A gente olha para as meninas, olha para o Gabriel, e vê, o menino faz coisas diferentes das meninas. E ninguém ensinou nada para ele. É o que o menino faz. O menino, por natureza, já é mais arteiro. E ponto. Aí ele, esse dia, começou, toma alguma coisa da mão dele, ele caía no chão e batia os pezinhos. Eu falei, meu filho. Aí ele teve que aprender que o tapinha na bunda corrige. Agora, ele melhorou. Já não está mais caindo no chão. Porque você encontra, você vai nos mercados aí por aí, e já cansei de ver essa cena, o pai está andando com os filhos no mercado, aí, aqui você conhece menino no mercado, né? O menino no mercado quer tudo. O menino no mercado quer tudo. A Sofia, a Alice, quando vão no mercado comigo, não é a Sofia. Sofia no mercado, quer isso, quer aquilo outro. Mas para que você quer isso, filha? Ah, porque eu quero. Não é porque tem uma necessidade, não é porque é um desejo, não é porque quer comer, é porque quer. Aí você pensa assim, nossa, as crianças são terríveis mesmo. Você é assim. Você é assim. Aí você pede coisa para Deus e fala assim, Deus, eu quero isso. Mas por que você quer isso? Sabe, porque eu quero, Deus. Aí Deus fala, mas você não pode ter isso aí. Vai ter um problema na sua vida se você tiver isso aí. Aí a gente faz igual aquelas crianças do supermercado. A gente cai no chão e vira um helicóptero. Começa a rodar no chão. Já viram isso ou não? Parece estar esfregando o chão. O chão sai limpinho depois daquilo. A gente só não vira um helicóptero. Mas a gente continua, crianças de 20, de 30, de 50, de 80 anos. Que Deus precisa disciplinar. E quando Deus disciplina, a gente fica magoado com Deus, a gente fica com o bico. Porque quando eu disciplino o Gabriel, quem que vai correndo chamar? A mãe. A mãe. E nós somos assim. Então nós não gostamos da disciplina. Por quê? Porque a disciplina significa sofrimento. Disciplina é igual a sofrimento. Disciplina é tirar alguma coisa que nós queremos ou que nós amamos. E Deus vai tirar coisas que nós queremos e nós amamos, porque Ele vai nos disciplinar. Por que Ele precisa nos disciplinar? Porque todo o resto aqui, note que essa única vez aqui de todos esses conjuntos, que você não tem aí um resultado claro do que vai acontecer. Mas se você ler todo o livro de Provérbios, você vai achar esse resultado claro. Na disciplina do Senhor a sabedoria. Na disciplina do Senhor a bênção. Então, tudo que vem anteriormente aqui está ligado à disciplina de Deus. A se submeter a Deus. Porque Deus precisa, aliás, tirar da nossa vida muitas coisas que têm tomado o lugar dele na nossa vida. Que nós fizemos os nossos deuses. Deus precisa tirar. E isso vai nos trazer sofrimento. Mas isso vai fazer a nós aquilo que nós queremos fazer aos nossos filhos. Vai nos fazer crescer de maneira sadia e saudável nos caminhos do Senhor. Então nós precisamos da disciplina do Senhor. Por quê? Porque na prosperidade, na felicidade, na bênção, o nosso coração tem a tendência de fazer assim, e se tornar arrogante e orgulhoso. Então Deus tem que vir com disciplina para nos corrigir e nos deixar passar por momentos de sofrimento, de disciplina, porque o sofrimento, a disciplina vão levar a gente à humildade e o quebrantamento. Eu costumo dizer que quando você conversa com uma pessoa que está passando por um momento de prosperidade, está tudo dando certo, você vai conversar com essa pessoa, aí você vai conversar com essa pessoa assim, eu, tudo é eu.
Tudo está girando em volta do eu. Aí você vai conversar com o outro lado, com pessoas que estão passando por momentos de crise, de desafios, de disciplina e sofrimento. Qual que é a palavra que mais sai da boca deles? Deus, 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 Deus. É por isso que a gente precisa passar pelas disciplinas do Senhor, para a gente parar de falar eu e começar a falar Deus. E Deus permite que a gente passe por elas, para que haja essa transformação. Mas, tudo isso que nós estamos falando aqui, e talvez você está, nossa, o Rodrigo está falando, você veio falar então de 6 princípios para a gente ter um feliz ano novo, para a gente ter um próspero ano novo. Sim, mas o meu convite é muito mais profundo do que isso. O meu convite para vocês, em 2024, é esse. É o que o texto está nos mostrando. O nosso chamado em 2024 é viver como Jesus. Porque todo esse texto, ele não está falando de prosperidade, de bênção, ele está falando de Cristo. Como assim, Rodrigo? Porque só Jesus, só Ele, se lembrou e guardou no coração todos os mandamentos de Deus. Só Ele foi amoroso e leal para com Deus e para com os homens. Só Ele confiou em Deus de todo o coração e o reconheceu em todos os seus caminhos. Só Ele foi humilde ao ponto de deixar a sua glória para se tornar um homem como nós. Nascer na manjedoura, como nós vimos na última semana. E morrer numa cruz. Só Ele adorou a Deus, entregando tudo o que tinha, tornando-se a primícia dos que dormem. Ele não adorou a Deus entregando parte da sua vida. Ele adorou a Deus entregando toda a sua vida para que você tivesse vida. Só Ele se submeteu a Deus até a morte, e morte de cruz. Esse texto está nos convidando a sermos imitadores de Cristo, porque Ele é a personificação de tudo isso que nós aprendemos em Provérbios. Então, eu quero que você esse ano se deixe, ou deixe o Evangelho te sustentar. Porque esse ano, desculpa estragar isso na noite da virada do ano, mas esse ano não vai ser um ano de flores. Esse ano não vai ser um ano em que tudo vai dar certo. Esse ano não vai ser um ano em que tudo vai prosperar, em que só vão ser paz e etc, e etc, e etc. E nós desejamos tudo isso. E talvez aqui, uma semana, você já sabe que o ano virou, mas a vida continua a mesma. E é importante a gente ter essas viradas mesmo na nossa vida. Acabou um ciclo, começou um outro ciclo. Teve um ano que a gente não teve esse final de ano, por causa de Covid, etc. Parece que o ano, para mim, começou lá por meio de março, abril, porque ficou faltando um negócio. Porque nós precisamos desses marcos na nossa vida. Contudo, nós teremos muita prosperidade, muita bênção do Senhor em 2024. Mas nós também teremos muitas lutas em 2024. Então eu quero deixar para você o Evangelho. E que nos dias de prosperidade, o Evangelho venha mesmo te humilhar e lembrar que você tem o que você tem, que você é o que você é, pela graça do Senhor. Que nos dias que tudo estiver dando certo, é você lembrar que é tudo graça na sua vida. Que não é a força do seu braço, não é a habilidade das suas mãos, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade intelectual, é graça. Que o Evangelho venha te humilhar esse ano, para você andar debaixo da poderosa mão do Senhor, humilde. Mas que o Evangelho, por um outro lado, venha te levantar esse ano nos momentos de sofrimento e de luta e de disciplina que você vai passar. Que nesses momentos você se lembre do eterno amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Que nesses momentos você se lembre que o seu sofrimento, que a disciplina, que aquele momento de luta não define o amor de Deus por você. O que define o amor de Deus por você é Cristo.
E eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem potestade, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, no meio da prosperidade, porque nós teremos prosperidade e bênçãos, você se lembre, é graça. Que no meio das lutas e dos sofrimentos, você se lembre, eu tenho Ele, e Ele é suficiente. Que Deus te dê, assim, um feliz ano novo. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, ó Pai, que é maravilhosa. Obrigado pelos princípios, obrigado pela instrução, obrigado, Senhor, pelo conhecimento do Senhor compartilhado conosco através da Sua palavra. Dá-nos graça, Senhor, para viver esses princípios maravilhosos. Dá-nos graça, Senhor, para andar 2024 na Sua presença. Estudando, nos lembrando, interiorizando a Sua palavra nos nossos corações, para que ela se torne prática de vida para nós. Senhor, dá-nos graça para andar em confiança, em humildade, em adoração, em submissão este ano. Senhor, dá-nos graça para andar como Jesus andou, porque nós não somos capazes de andar assim. Abençoa, Pai, esse ano que está começando. Que esse ano seja um ano próspero, abundante e abençoado, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua graça, para nos lembrar de que tudo o que nós precisamos, o Senhor já nos deu, é Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos. Nós já somos mais do que vencedores, nós já somos riquíssimos, porque em Cristo Jesus, nós temos o cumprimento de todas as suas promessas para nós. Porque em Cristo Jesus, tudo isso que é prometido aqui, foi cumprido. Nós temos em Cristo. Então, Pai, nós te consagramos 2024. E nós oramos ao Senhor, que o Senhor venha estar conosco em 2024, como o Senhor esteve conosco em 2023. E que o Senhor nos dê graça para viver. Em nome de Jesus. Amém.